Olá, espero que todos estejam bem dispostos, bem espiritualmente e fisicamente. Mesmo com diferenças de temperatura, aqui em Portugal as temperaturas estão baixas e têm tendência a baixar ainda mais um pouco. E no Brasil, no outro hemisfério, as temperaturas estão altíssimas, não é? A diferença. E isto me faz lembrar uma coisa que eu tinha sempre e tenho sempre presente no meu coração, aquela parte bíblica, aos Romanos 8, em que num dos versículos diz que nada nos faz separar do amor de Deus nem de Jesus Cristo. Não é a morte nem a vida, não é a profundidade nem a altura, não é a saúde e a doença que nos faz separar, não é a riqueza nem a pobreza que nos faz separar desse amor tão grandioso e maravilhoso que um dia Jesus Cristo demonstrou por todos nós. Não fez exceção de pessoa. E isso é que é o importante. E é este amor que até aos dias de hoje habita no meu coração, está bem presente nas minhas lembranças de muitos momentos, como conforme está na vossa vida, em muitos momentos que tiveram de tristeza, de alegria. Porque nem mesmo a tristeza ou a alegria nos faz separar deste amor, deste elo que nos une a Jesus Cristo, que é o amor. E como todos nós também temos, com certeza, milagres na nossa vida que nos fizeram nos agarrar a Deus e a Jesus Cristo de uma forma tão segura, nos fez alicerçar em rocha e não em areia. Milagres que são muito nossos, muito pessoais, íntimos, que nós nem ousamos sequer em expor, em falar seja a quem for. Apenas quando alguém atravessa um momento menos bom, menos agradável, nós, ao guardarmos esses momentos tão marcantes na nossa vida, a única coisa que sai da nossa boca são palavras de esperança, de força, de ânimo e de certeza. Porque se Deus esteve connosco em momentos tão cruciais da nossa vida, em momentos menos bons, e que nós os guardamos no nosso coração, nós colocamos cá para fora a força desses milagres, desses momentos, para transmitir àquele que em momentos mais frágeis precisam de uma palavra amiga, de uma força, que seja transmitido através de nós, por mim, por vós que estáis aqui a escutar este vídeo, essa força. E acreditem que muitos de nós nem sequer fomos, muitas das vezes, testemunhar nos microfones da congregação cristã, nos cultos. Não fomos testemunhar os milagres que Deus fez na nossa vida. Mas, no entanto, em cada culto que estávamos, nós, todos os cultos, agradecíamos a Deus pelo seu favor, pela sua força, pelo seu amor, pelo seu imenso amor que tinha e que tem pelas nossas almas. Não somos todos iguais. Uns têm uma facilidade de exprimir, de contar as obras que Deus fez. Porque eu acredito que Deus se manifestou em muitos e muitas daqueles que frequentam a congregação cristã. Não porque frequentam a congregação cristã, mas pela ligação que sempre tiveram com Deus e com o seu amado Filho Jesus Cristo. Mas a verdade é que nos tempos de outrora, nós ouvíamos testemunhos simples, mas de uma grandeza de fé e de um transmitir de amor que nos aquecia a alma e nos fazia caminhar por mais uns dias na certeza de que Deus também estaria do nosso lado e que na nossa vida iria somente imperar a vontade de Deus. Mesmo que as coisas
acontecessem contrário à nossa vontade. Havia em nós uma firmeza, uma força de que era. Se Deus não quis, Ele lá sabe. Foi feita a vontade de Deus e não a minha. Era ou não era assim? Testemunhos que nós às vezes ouvíamos, de uma simplicidade, mas de uma grandeza enorme. Até mesmo através da leitura da Bíblia, nós víamos os movimentos que Deus fazia naqueles homens que num dia eram capazes de enfrentar um batalhão de inimigos, mas que, passado poucas horas, sentiam-se os seres mais frágeis, mais debilitados. E era essa parte espiritual que a nós, que estávamos a frequentar a congregação, adquiríamos uma força espiritual para enfrentar o bom e o menos bom, a alegria e a tristeza. Não desesperávamos, poderíamos clamar a Deus, entrar em clamor árduo, mas Deus vinha sempre de uma forma calma e única da parte dele para acalmar às vezes o nosso desassossego, não é? Mas infelizmente os tempos de hoje não são os que era da outrora. Isso cada vez mais temos vindo a constatar de que tudo está totalmente alterado, infelizmente. Ainda que muitos tentem lutar para que seja ainda preservado alguma coisa do que do passado adquiriram, infelizmente a realidade é que já nada é como era. Não. Hoje em dia, os milagres que nós ouvimos é relacionado com o Deus multiplicar a parte material. Em vez de ter uma bicicleta, passa a ter 2 carros. Em vez de ter uma casa simples e humilde, ter uma bruta vivenda, uma grande vivenda com milhões. Note-se, eu não sou contra esse demonstrar de bens materiais, não. Mas eu estou a falar a nível de religião, de instituição religiosa, de que hoje é instigada realmente as palavras de prosperidade, os testemunhos de prosperidade, são contados aqueles testemunhos milagrosos. E por isso mesmo é que eu estou aqui a querer perguntar ao ancião Baco e ao ancião Hélio Bianco se os testemunhos que têm vindo a contar são testemunhos que realmente foram feitos pela mão de Deus ou se foram feitos pela mão do homem. A verdade é essa. Nunca mais me esqueço que dos poucos cultos que assisti com o ancião Baco aqui em Portugal, a determinada altura eu até pensava que o defeito era meu, porque sempre que eu via o ancião Baco a testemunhar, e isto que eu vou dizer com certeza muitos já sentiram e sentem, e que pensavam que o erro era vosso, e neste caso eu pensava que o erro era meu, que eu é que estava de coração fechado para ouvir aqueles testemunhos. Mas a realidade é que o meu coração não jubilava, não sentia alegria nem felicidade com o que, por exemplo, o ancião Baco contava. Entre outros, e entre outros portugueses também tinham essa capacidade oratória de bem falar e que parece que enchiam, não era o coração, mas enchiam um lugar, uma casa, um templo, com uma glória falsa, vazia, sem o Espírito de Deus. Porque eu no meu coração não sentia a presença de Deus quando era contada essas obras, por parte, por exemplo, do ancião Baco e outros mais. E por que razão eu estou a falar do ancião Baco?
tenho aqui uma questão, entre outras, tenho uma delas, para perguntar ao ancião Baco, já que chegou até ao meu conhecimento através dos anjos, que Deus tem vindo a preparar por esse mundo fora, e que tem vindo chilrear aqui nos meus ouvidos. E em Itália continua a haver esses anjos. E esses anjos ultimamente me disseram que o ancião Baco conta uma obra que Deus fez na vida dele, mas que muitos em Itália estão duvidosos, não acreditam, porque conhecem perfeitamente quem é o ancião Baco, melhor do que ninguém, a Irmandade de Itália, não aqueles que fazem a bajulação, estendem a passadeira vermelha, não aqueles que têm medo de ter a cabeça erguida perante o ancião Baco, e não é perante aqueles que têm medo de dizer não e de terem a firmeza de serem homens e mulheres de Deus, que não temem o ancião Baco. Mas chegou até ao meu conhecimento que o ancião Baco anda a propagar um testemunho de que Deus fez sobre uma obra, de um transporte que tinha, e isto já tem vindo a ser contado várias vezes, como é normal ser repetitivo, o Sr. Ancião Baco, para ver se consegue cativar a atenção e a confiança daqueles que sabem perfeitamente quem é o Sr. Ancião Baco, não é? Mas vamos então a esse tal testemunho que o Ancião Baco tem vindo a contar. E eu só vou lhe fazer algumas perguntas. Sr. Ancião Baco, então ocorreu algo com um transporte de mercadorias e que, segundo o que me disseram, era de vinhos. Não sei se tinha mais alguma mercadoria, talvez. Mas pronto, um transporte de mercadoria e que foi detido. Mas na altura o senhor até falava que tinha sido roubado. Mas a verdade é que parece que foi detido pela alfândega. E quando algo é detido pela alfândega, tem que haver alguma coisa extra para conseguir libertar essa mercadoria. E eu quero aqui perguntar ao Sr. Ancião Baco, foi Deus que o libertou? Foi Deus que fez o milagre? Ou foi o homem, a seu pedido, que fez esse milagre de libertar essa mercadoria? Visto que até parece que a polícia perguntou a um dos seus filhos como é que conseguiram libertar essa mercadoria. E esse seu filho disse que foi um milagre. Mas claro está, a polícia italiana não vai na conversa de milagres, não é? Então, de mercadoria apreendida pela alfândega ou terá sido roubada. É que agora há aqui uma controvérsia, há uma divergência. É que houve uma altura em que dizia que tinha sido roubada e que depois apareceu. Agora que tenha sido apreendida pela alfândega de Itália e que, através de umas pessoas, mas determinadas pessoas mafiosas, que não são da congregação, acho eu, sei lá, tudo é possível hoje em dia, mas que foi libertada essa mercadoria. Ó Sr. Ancião Baco, mas isso é verdade? Eu só estou a perguntar, porque os anjos de Itália estão aqui fartos de virem aqui falar ao meu ouvido, e eu digo assim, não, calma, eu tenho que ouvir as duas partes. Eu não posso ouvir só a parte dos anjos e não ouvir a parte do Ancião Baco. Ancião Baco, isso é verdade? Que foi um milagre do homem, mas
o senhor proclama que foi um milagre de Deus? O senhor não pode fazer isso. Não pode, nem deve. É contra os ensinamentos que Deus colocou aqui na terra. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Será que está o seu desespero de ver as igrejas vazias e só estando com a Irmandade brasileira que está aí a viver, não é, portanto, oriunda mesmo de Itália? Porque os italianos não estão a congregar. E os poucos que congregam não estão a gostar porque os cultos são feitos em português, isto é, um português brasileiro. E como os italianos, os verdadeiros italianos, os originais, não entendem o que está a ser falado nos cultos, eles entram vazios e ainda saem muito mais vazios do que ao que entraram. E o que é triste, num país como a Itália, não ter a língua-mãe como principal língua nos cultos, mas sim o brasileiro. Porque a verdade é uma, a grande parte da Irmandade é brasileira que está aí imigrante, porque já estão a ver e a observar muita coisa que está a acontecer em Itália. Mas agora, Sr. Ancião Hélio Bianco, e o senhor tem conhecimento destes milagres que o Ancião Baco tem vindo a contar, porque não são únicos. E o senhor permite, aceita, é cúmplice também, além dos jantares maravilhosos que o Ancião Baco lhe proporciona, a estadia que lhe proporciona em Itália, o senhor Ancião Hélio Bianco também compactua com este tipo de charlatanice espiritual, porque é uma charlatanice. Eu não quero chamar charlatão ao Ancião Baco, não, mas quando alguém mente, omite a realidade, é um charlatão, não é? Eu acho que é. Mas, Sr. Ancião Baco, não se ofenda, por favor, em eu lhe chamar charlatão. Até acho que é um adjetivo que lhe cai que nem uma luva. Acredite, Sr. Ancião Baco. Mas essa da mercadoria, eu estou intrigada. E olha que muita Irmandade sabe a verdade, mas também quero ouvir da sua boca. Mas eu acredito, não é, Sr. Ancião Hélio Bianco, que o senhor, em compadrio com o Ancião Baco, estejam a ficar atemorizados com o êxodo da Irmandade em Itália. Mas o que é uma coisa estranha é que eu ainda há poucos minutos ouvi a pregação de um ancião no Brás, num culto online, a incitar a que os avós, os pais, deem bíblias, deem inários aos seus filhos, às suas crianças. E o mais interessante é que ele sugeriu que comprassem inários em italiano. Eu fiquei assim um bocado, assim como que... Então se a língua universal é o inglês, se ele dissesse comprem inários em inglês até para desenvolver o inglês aos vossos filhos, é pedagógico. Italiano, há aqui alguma jogada? Creio que há uma preocupação, claro que há, entre o Ancião Hélio Bianco a ver o êxodo enorme que está a acontecer em Itália, da Irmandade, e que falem inários italianos para as crianças. Já entendi, por que razão é? Já entendi, caso não saibam, é que já há um mapa das reuniões da mocidade para a Itália, as viagens
quem quiser viajar para a Itália para ir assistir às reuniões da mocidade, aos batismos, serem abençoadas, serem posto a mão do ancião Baco. Isto quase que parece a imposição do Papa Francisco às criancinhas. Será que em vez de ancião Baco vai ser o Papa Baco da Congregação Cristã em Itália? Quiçá, tudo muda, não é verdade? Mas, ó Sr. Ancião Hélio Bianco, agora compreendo a sua preocupação de estar retido aí no Brasil, no Brás, não é? Embora que eu já esteja a entender todas as jogadas que estão a ser feitas, mas ainda não é tempo de as divulgar. Calma, vamos com calma. Mas achei muito interessante realmente num culto online, pelo um ancião, acho que é Luís, acho que é, nem sei, porque é uma gricela, é magrinho, muito magrinho, porque é o que vai para a Venezuela e que diz que nem tem sopa para comer, coitadinho. Olha, peça ao Hélio Bianco, que com certeza ele leva para a Itália, leva para a Inglaterra, para ter bons jantares, boas comidas e bebidas. Vá com ele, vá. Mas agora, Sr. Ancião Hélio Bianco, pedir, claro está, que não era o senhor que ia falar para comprarem inários em italiano, tinha que ser outro ancião, porque senão ia dar muito nas vistas, não é, Sr. Ancião Hélio Bianco? Ah, que o senhor é malandreco, senhor mafioso espiritual, o ir muitas vezes para a Itália está a torná-lo num mafioso espiritual, que eu digo-lhe uma coisa, louvado seja o Senhor. E por falar nisso, sabe o que andam a falar em Itália? Aqueles anjos que andam em Itália, sabe o que eles dizem? Disseram-me assim, sabe, irmã Laurinda? Afinal de contas, agora o moço de recados não é o ancião Baco. Agora o moço de recados é o ancião Hélio Bianco. O ancião Hélio Bianco inverteu-se os papéis. Agora quem é o moço de recados é o senhor ancião Hélio Bianco. Cá se faz, cá se paga. Acredite. E olhe que aquilo que se semeia vai-se colher. E muito, senhor ancião Hélio Bianco. O senhor anda muito com o rabo entre as pernas. Desculpem-me a expressão. Não quero faltar ao respeito aos cabelos brancos do senhor ancião Hélio Bianco. Nada disso. Mas olhe que quem semeia é o que vai colher. Mas essa de inverterem os papéis, ser agora o ancião Hélio Bianco o moço de recados do ancião Baco. Bem, eu sei que o ancião Baco anda muito atarefado, que vai ter brevemente uma reunião para resolver assuntos muito importantes. Muito importantes. De sua conveniência, não é, Sr. ancião Baco? Mas, claro está, o senhor só vai ter do seu lado os bajuladores, os cobardes, os hipócritas, os falsos, que têm medo de o enfrentar. Porque os verdadeiros homens e verdadeiras mulheres que o enfrentam não estão para prestar vassalagem à sua má educação, à sua arrogância, à sua prepotência, à sua falta de espiritualidade e de bom senso. Olhe, não posso deixar de me lembrar do caso da Alexandria, em que o cooperador, que por acaso é italiano, só por acaso, não se submeteu à sua arrogância, prepotência e má educação, sabe? E à sua manipulação. Graças a Deus ainda há homens e mulheres firmes em Deus, firmes no Evangelho que um dia, outrora, conheceram, sentiram, colocaram em prática
Que Deus abençoe estes homens e estas mulheres que estão, em primeiro lugar, a servir a Deus e não prestar vassalagem ao homem, como ao senhor ancião Baco. É que se o senhor ainda fosse digno de exemplo, mas que infelizmente não é, como ancião deixa muito a desejar, muito mesmo. E como tem o aval do ancião Hélio Bianco, que com certeza deve de angariar muitas garrafas de vinho, beber muito vinho. E por falar em beber, eu quero aqui ler um comentário e quero perguntar se isso é mesmo verdade. Eu peço desculpa pela extensão do vídeo, mas eu quero aqui colocar esse comentário e quero perguntar se isso é verdade, porque até eu mesma estou incrédula. Ancião Hélio Bianco, Baco, Elias Pedroso, irem para um culto bêbados e atenderem o culto bêbados. Parece que o Elias Pedroso era o que ainda estava melhor. Eu vou ler-vos o comentário e vou terminar por aqui o vídeo. Desejo-vos um excelente fim de semana. Se não nos ouvirmos novamente, não sei, vou ver aquilo que Deus prepara. Mas eu vou-vos deixar então com um comentário que foi feito naquele vídeo do ancião irmão Luís em que a esposa faleceu. Não vamos deixar de orar uns pelos outros, seja por quem for e pelo que se passa pelo mundo fora. Deixo-vos por aqui e vou terminar com a leitura desse comentário. Quero-vos dizer que afixei este comentário. E mais uma vez eu digo, é verdade isto? Até eu estou incrédula. Em que diz assim: a paz de Deus, irmã Laurinda. Amém. Só para complementar o vídeo, em todo esse processo de perseguição sofrido pelo irmão Luís, teve o dedo podre do ancião Baco. Ele, junto com o Hélio e o Elias, perseguiram feio o irmão Luís. Não é só na Itália, não, que Baco faz estrago. Também em outros países da Europa, como sabemos. Fora as vezes que o trio maligno foram vistos bebendo na Suíça e saíram cambaleando para atender culto, sobretudo Baco e Hélio. Elias era o menos bêbado de todos. Ficaram escandalizados aqueles que viram essas cenas horrendas. O resto, quem quiser depois ler. Isto é verdade? Porque se for verdade, é uma vergonha, Sr. Ancião Hélio Bianco e Sr. Ancião Baco. Isto é verdade? Eu só estou a perguntar. E já agora, como é que estão os processos contra mim, Sr. Ancião Baco? Então, já estão a ter caminho? Fico a aguardar por esses processos. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem bem.